Que a paz do Senhor e de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Hoje é um dia, não comemoramos, é um dia que é considerado a sexta-feira da paixão, que o nosso mestre, desculpe-me dizer assim, o nosso irmão incondicional, o Filho de Deus, partiu. E milhões de seres humanos, estão nas suas atividades, que é comum no dia de hoje. Vou tentar falar um pouco, peço desculpas já e perdão se eu perder a compostura no meio do vídeo. Bom, Jesus parece que estava jantando com os discípulos. E ele falou, eu não vou ficar muito tempo com vocês. Parece que Pedro questionou, mas Senhor, para onde o Senhor vai? Vou para um lugar que vocês não vão poder ir comigo. Ele falou, Senhor, eu irei com o Senhor para onde o Senhor for. Se precisar, darei a minha vida pela sua. Ele falou, Pedro, você vai me rejeitar, por assim dizer, ou dizer que não me conhece, na língua deles lá, claro. 2 vezes antes que o galo cante 3. Pedro falou, não, Senhor. Aí ele falou assim, um de vocês vai me trair. Parece que o João, que não é o João Batista, falou, Senhor, será eu? Aí ele falou, aquele que vai deitar o pão no mesmo prato que eu. E parece que o Judas Iscariote olhou para ele, normal, comum, e deitou, por assim dizer, o pão. Diz que ele olhou para Judas e disse, vá, faças o que tem que fazer. Continuaram ali e, certas horas da noite, alguns dizem que Judas traiu Jesus. Eu não vou poder entrar nesse detalhe agora, mas na minha opinião, ele realmente não traiu ele da maneira que as pessoas creem. Mas, de repente, Jesus estava lá, estavam dormindo, já era tarde, e houve-se um barulho. Ele acordou, todos os discípulos não estavam com ele nessa hora, mas tinha já alguns. Aí tinham alguns soldados e o Judas Iscariote estava junto. Aí ele falou, estão procurando por quem? Eles falaram, por Jesus de Nazaré. Falaram na língua deles, claro. Ele falou, sou eu. Aí eles olharam bem para ele, tinha acho que uns 4 ou mais. A história não fala certo. Mas aí, de alguma forma, eles falaram para Judas ir lá. Judas disse que chegou perto dele e falou, mestre, e o beijou. E ele falou, você traiu o seu mestre com um beijo. E eles os soldados foram para perto. Mas vejamos bem, se ele precisou chegar até Jesus para os soldados romanos saberem quem ele era, e ele já tinha feito milagres, ele estava na terra há muitos anos, ele não deveria ser tão diferente, ou ter algo assim, diferente dos discípulos, das outras pessoas, a não ser que espiritualmente, o espírito dele era extremamente evoluído, mas na aparência seria um ser humano comum. E eles, quando tentaram agarrar ele, Pedro, que era o mais velho, dizem que tomava lá uns golinhos, não sei, diz que até tinha um pouco menos de instrução, mas isso não importa, de jeito algum. E acabou acertando com a suposta cotovelada dos soldados. E correram um para cá e outro para lá, eles deveriam ter os motivos dele lá. Aí, e nessa confusão, o Pedro acabou, diz que, cortando a orelha de um dos soldados. E aí os outros seguraram ele. Aí Jesus diz que pegou a orelha que estava caída e colou. E ele colocou a mão e ficou olhando para o mestre. Aí ele falou, Pedro,
não faça isso. Quem ferir pela espada será ferido. Pedro olhou, eles largaram ele e levaram Jesus. Bom, ali começou, vamos dizer, o sofrimento dele. Ele foi levado para lá e tal. Aí chegou a mãe dele, acompanhada, se eu estiver correto, daquela mulher que supostamente foi pega em adultério. E Jesus disse, ninguém te julgou, nem eu vou te julgar. E um rapaz que seria o João Batista, que fez, se eu estiver correto, na ilha de Patmos, há mais de alguns 80 anos, o Apocalipse. Os outros, na certa, seguiram o que tinham que fazer. E elas falaram para uns lá dos soldados, perguntou o que está acontecendo. Eles prenderam Jesus Cristo, como eles falavam, o nome dele supostamente lá era Yeshua de Zare, Jesus de Nazaré. Bom, e eles mandaram avisar Pilatos. A mulher de Pilatos sempre sonhava com Jesus Cristo. Ele avisou para Pilatos, ele falou, vamos ter problemas. E ele ficou lá e apareceu muita gente falando. Ele fez um milagre assim, mas ele usava supostamente o poder, desculpa a expressão, mas do demônio, que disse que foi o anjo mais lindo que Deus criou, mas supostamente cometeu um erro lá e foi expulso com outros companheiros dele. Bom, e um dizia que ele fez aquilo e que ele fez isso, mas sempre colocando a culpa nele, que ele estava usando um poder do maligno, por assim dizer, para curar as pessoas. E disse que quem comesse a sua carne teria vida eterna. Aí um dos sacerdotes, lá uns que comandava mais, perguntou, eu lhe pergunto, você é o Filho de Deus? Ele falou, sou, e vocês me verão sentado ao lado direito de meu Pai. Aí foi a conta. Ficou lá mais um tempo e tal, foi levado a Pilatos. Pilatos, aí o que aconteceu? Aí esse homem cometeu um crime. Ele falou, que crime? Ele falou, ele curou alguém no sábado. Era contra a lei de Moisés curar alguém dia de sábado. Aí ele falou, mas ele falou, mas não foi esse homem que vocês receberam ele com honrarias alguns dias atrás e agora estão me trazendo ele como um criminoso? Bom, chamou ele para perto dele, ele ficou perto, disse que Pilatos olhou bem para ele, falou assim, você é o predito, por assim dizer, que foi comentado, falado. Ele continuou. Ele falou assim, você tem algum reino? Ele falou assim, meu reino não é deste mundo. Ele falou, então você tem um reino. E ele falou assim, e se meus amigos também fossem de lá, eu não estaria aqui. Aí ele falou, disse que ele olhou bem nele e falou assim, bom, eles estão te julgando. Diz que ele voltou e falou lá, eu não vejo crime algum nesse homem, não vi nada errado nele. Aí o sacerdote, mas ele fez isso, fez aquilo, ele falou, vou mandar castigá-lo severamente, depois vou deixar livre. Jesus supostamente não, foi para um local lá, e disse que me apanhou, dizem que foi 25 chicoteadas, não sei, mas apanhou muito. Sofreu, a dor dele era normal como de qualquer um ser humano. Como disse, o espírito dele é super evoluído. Por isso ele veio para passar o que ele passou. E sempre a mãe dele, que nós chamamos de Maria, claro, a outra mulher, como já contei, e esse rapaz que disse que era bem novo, o João Batista, com ele. Aí, nisso chegou um soldado a quem Jesus, bem atrás, parece que tinha ajudado a um servo dele que estava doente. E falou, chega. Aí apareceu duas mulheres com umas toalhas e secou o sangue que ele apanhou muito, né? Machucou-se e passou o sangue. E, se eu estiver correto, entregou, parece que até para a mãe de Jesus.
levaram ele de volta. Aí Pilatos ficou meio intrigado e tal, falou, olha, tem um costume, parece que é válido hoje ainda, né? Que era Páscoa, por assim dizer, perto da Páscoa, que libertava uma pessoa ou outra. Aí tinha o Barrabás, que supostamente ou tinha realmente tirado a vida de um soldado, não sei porquê. Aí ele perguntou para o povo, existe esse homem que fez isso e esse Jesus Cristo. Quem que vocês querem que eu solte? Dizem que um dos sacerdotes lá falou, solte Barrabás. E o povo em coro também. Aí ele falou, peraí, vou explicar melhor. Esse homem fez isso, criou essa situação. Esse homem, disseram que fez isso, que era Jesus Cristo. Quem que vocês querem que eu solte? Ele falou, eles falaram, Barrabás. E Jesus, crucifique-o. Aí ele estranhou. Na verdade, Barrabás fez o que pôde para tentar salvar Jesus Cristo. No fundo, ele deveria saber. E a mulher dele sempre dizia, ele é um homem santo, que ela sonhava com Jesus Cristo. Aí disse que ele falou, olha, eu tenho poder para livrar você dessa situação ainda, ou deixar que fique pior. Aí ele disse que ele olhou para ele e falou, não teria nenhum poder sobre mim se não fosse te dado pelo meu Pai. Aí ele olhou, chamou um servo, lavou as mãos, falou, esse homem, ele não fez nada de errado. Vocês que querem que crucifique ele, não eu. E Jesus foi, pelo que muitos falam, de Calvário. Pegaram uma cruz, muito pesada, para ir lá, e tinha mais dois, se eu estiver correto, dois ladrões, Dimas e Gemas. E foram naquele trajeto. E diz que sempre ele apanhando. E alguns dos soldados sempre falando, judeus. Bom, aí a mãe dele tentando acompanhar ela, a outra mulher, e o rapazinho, que era o João Batista. Em certa hora ela falou assim, gostaria de ficar mais perto do meu filho. Aí ele conhecia lá, as ruas eram bem pequenas e tal, a que ele estava passando era uma e tinha outras travessas. Aí Jesus caiu com a cruz, ela chegou perto, aí disse que ela olhou nele e falou, filho, estou aqui. Aí disse que ele olhou bem nela, falou, mãe, veja como eu modifico as coisas. Acho que ela não entendeu. Ele pegou a cruz e continuou andando. Aí, de repente, chegou aquele oficial e falou, parem. Aí os outros obedeceram. Vocês não estão vendo que ele não está aguentando carregar a cruz? Falou para um deles, ajude ele. Aí ele olhou, tinha um homem com uma criança, falou, você vai ajudar ele. Ele falou, mas eu não tenho nada com isso. Ele deve ter feito algo para estar carregando a cruz. Ele falou, mas você vai ajudar ele. Aí isso que ele falou para a menina, o pai logo vem. E quando ele pegou a cruz de um lado que Jesus estava assim do outro, disse que ele olhou Jesus e sentiu algo diferente, claro. E carregando, daqui a pouco Jesus caiu os dois com a cruz. E aí nisso, um dos soldados, não sei qual deles lá, estava batendo em Jesus e ele falou, pare! Ele está caído. Se você não parar, eu não vou dar mais um passo carregando essa cruz. Aí, Jesus olhou para ele chegou perto e falou, Senhor, pegou a cruz e continuou andando. E fala-se que Jesus continuou apanhando. E foram. Aí quando estava perto já daquele local, que era um local muito alto, ele falou, estamos chegando, Senhor. E subiram lá para cima lá e tal. Bom, e os sacerdotes normalmente acompanhando, supostamente, não sei se era jegue, o burro ou cavalos, mas acho que cavalo não é, mas não tenho certeza. Bom, e arrumaram as cruzes lá, e eles sempre sorrindo, e fazendo pouco
do nosso irmão incondicional, o Filho, né? Digamos assim, o Filho de Deus. Aí viraram ele e foi a hora, digamos, da crucificação. E tinha lá uns pregos e tal, e dizem que sempre eles sorrindo. E, né, suspenderam os pés deles assim juntos para ficar mais assim, talvez até por causa do próprio peso, que a cruz depois ficaria em pé. Aí diz que quando começaram a pregoar, ele falou: Pai, perdoe eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Crucificaram ele e arrumaram um jeito lá e colocaram a cruz. E ele ficou lá. Ele nunca reclamou, nunca disse: não, não faça isso comigo ou aquilo. Não. E o tempo foi passando. Aí um sacerdote passou perto dele e ele estava orando. Aí um dos ladrões, não sei, desculpe se era Gemas ou Dimas, falou: ele está orando por vocês. Aí um dos sacerdotes falou: você diz que é filho de Deus, mas agora está preso numa cruz, por que não sai daí? Ele continuou quieto. De repente, um dos outros ladrões falou assim: Senhor, se o senhor é o filho de Deus, por que não se salva e nos salva? O outro falou: cale a boca, nós somos ladrões. Ele não. Ele é um homem direito, ele não fez nada. Ele é o homem mais santo que pisou nessa terra. E diz que falou: Senhor, quando estiveres com o seu pai, lembre-se de mim. Consta que ele disse, olhou para o lado e falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. E continuou. Dizem que os soldados jogando, sempre rindo, e o pessoal olhando, e a mãe dele falando: por que, né, que meu filho está se submetendo a isso? Diz que ele tinha que passar por aquela situação. E ele estava sangrando, claro, né, com os grilhões, por assim dizer, nas mãos e nos pés. Aí quando chegou, passado muito tempo, diz que ele olhou para cima, falou: Pai, está tudo consumado. Entrego em sua mão o meu espírito. Diz que ele abaixou a cabeça, partiu. Aí diz que consta que parece que foi o primeiro tremor que se pressupõe que houve na Terra. Aí o oficial que tirou, não sei que tipo que ele usava de chapéu na época, né, tirou, olhou e mandou que eles quebrassem os joelhos deles lá. Que aí seria mais fácil, que o corpo desceria para morrer mais rápido. Ele saberia que aquele tremor tinha algo diferente a ver. E supostamente, ou não, diz que parece que começou a chover, e parece que não era muito comum chuva assim. E aí um soldado falou: não quebraram o joelho de Jesus Cristo. Um soldado falou: Senhor, ele está morto. Aí ele falou: certifique-se. E disse que ele pegou uma lança e furou do lado direito de Jesus, se eu estiver correto. Diz que o sangue caiu nos olhos dele. E, por algum motivo, ele ajoelhou-se, deve ter percebido, de alguma forma, que ele era o Filho de Deus. Depois de algum tempo, retiraram ele de lá, ficou no colo da mãe, e a outra sempre junto, e o João Batista, se eu estiver correto, também. Depois de muito tempo, o José de Arimateia, que era um homem muito conhecido e rico, que comprou um local para colocar Jesus. E parece que num sábado, algumas daquelas mulheres mesmo, era costume ungir o corpo, mas porque, não lembro bem,
se foi no sábado, acho que não podia, foi num outro dia talvez, desculpem, eu não entendo bem, não é da minha área. Mas aí diz que elas viram 2 anjos quando elas estavam andando ao local onde ficaram pessoas que eram do lado de Jesus Cristo, por assim dizer, e dos romanos, para vigiar o corpo. Não se sabe por quê. Aí 2 anjos falou, por que está procurando um vivo entre os mortos? Elas olharam, diz que olharam, de repente não viu mais os anjos. Quando chegaram lá, a pedra, né, que ficava na beirada onde ele estava, não estava mais, mas diz que todos eles, tantos os que estavam do lado do mestre, contra os outros que não vou dizer que estava contra, mas estavam tomando contra, é como se fala da ressuscitação de Jesus. E hoje, milhões de irmãos, como disse, ninguém está comemorando nada. É um dia, um feriado, é um dia especial? Sim, todo dia é especial, né? Com a graça de Deus é mais um milagre que se repete. Hoje é mais, porque é o dia que o Mestre, depois de tanto sofrer aqui para nos ensinar a lei do amor e da caridade, na minha opinião, e que somos todos irmãos e que temos que amarmos uns aos outros. E como ele mesmo disse, não há amor maior do que dar a vida por um amigo. E disse, bem antes, claro, o tempo vai passar, mas as minhas palavras não vai passar. Peço perdão por ter perdido a compostura, mas é difícil para mim. E peço a Deus que tenha ainda mais, e Jesus Cristo, claro, que deve estar muito próximo dele, tenha misericórdia de todos nós, e principalmente dos que sofrem mais, que tem gente mais sofrendo, principalmente das crianças, dos idosos, das mulheres e dos homens também, claro, mas na minha opinião, o sofrimento para criança, mulheres e para idosos é sempre mais dificultoso. Peço desculpas a todos, peço perdão se não conseguir passar o que eu realmente tentei. E que a paz de Deus esteja com todos nós.